Meus irmãos, saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Como nosso presbítero Bruno enfatizou, nesses últimos domingos nós lemos o Salmo 119, um salmo que fala a respeito da excelência da palavra de Deus. E essa palavra é viva e eficaz, ela é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e refrigera o coração. Então, é com essa convicção que nós vamos abrir a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 27 até o verso 33. Os três evangelhos sinópticos trazem essa confissão de Pedro, e esse é um momento muito especial no ministério do Senhor Jesus, porque é a partir da confissão de Pedro que ele começa a falar com clareza a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então esse é um ponto muito especial do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ouvir a leitura bíblica com muita reverência. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Aqui foi uma repreensão amorosa, viu, queridos? Pedro, a palavra aqui no original não é que Pedro tenha faltado com respeito, não é? Na verdade, ele falou assim com santo temor, né? Disse: Senhor Jesus, que isso não aconteça, não é? Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Queridos, lemos essa palavra com temor e tremor, não é? Saia, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus. E eu lhe pergunto: você leva em consideração as coisas de Deus? Quem não leva em consideração as coisas de Deus está sendo identificado com quem? Que Deus use de graça e de misericórdia, queridos irmãos. Quem dizem os homens que eu sou? E a pergunta aqui mais direta é: quem é Jesus para você? Nenhuma pergunta é mais importante do que essa. Quem é Jesus para você? Nós sabemos, à luz da Bíblia, que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Queridos, que a gente guarde essa verdade no coração e que a gente creia nela. Não existe outros mediadores. Não existe nenhuma mediadora, se é que me entendem. Nenhuma mediadora. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Então, se essa pergunta é uma pergunta crucial e a resposta a essa pergunta é também, é verdadeiro afirmar que a maneira como as pessoas reagem a Jesus determinará o seu destino eterno. Porque não existe outra possibilidade de ir ao Pai fora de Jesus, não existe outra possibilidade. Ninguém, por sua justiça própria, por suas boas obras, poderá merecer o favor de Deus. Ninguém. Diante do Deus Santo, sem Cristo, as nossas obras diante do Deus Santo são como trapos da imundícia. Ninguém pode ser depurado por meio de uma sucessão de reencarnações. Impossível, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Então é perigoso crer nisto, ser possível a purificação por meio de reencarnações. Não há nenhuma fundamentação na palavra de Deus. Então essa pergunta é uma pergunta essencial. João escreveu no seu capítulo 3, verso 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então não existe essa ideia, não, Deus tem um coração muito grande, Deus é um pai de coração muito amoroso. E mesmo que alguém não tenha confessado a Cristo, esse pai de coração amoroso irá recebê-lo. De forma nenhuma, queridos irmãos. Nós sabemos que só Deus pode julgar. E nós sabemos muito bem que uma pessoa pode ter um encontro com Cristo antes do seu último suspiro. Deus é misericordioso. O malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus teve a possibilidade de confessar a Jesus naquele momento crucial. Mas ninguém pode ir ao Pai a não ser por Cristo. O apóstolo Paulo também escreveu uma palavra contundente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 22, ele escreveu: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Essa é uma palavra muito forte, maldito, amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. E ele termina dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. O Evangelho de Marcos nos ensina a responder a essa pergunta: quem é Jesus? Porque logo no início do Evangelho, capítulo 1, verso 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus de Deus. Jesus é o Messias divino, o Deus encarnado, o eterno Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Como João escreveu, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Diz o texto que ele também fez todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas lá no verso 14, o texto diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, o texto que lemos, o cerne dessa passagem bíblica que lemos, trata dessa questão fundamental: quem é Jesus? Por mais de 2 anos, Jesus estava caminhando com seus discípulos, ensinando, orando por eles, realizando prodígios, grandes sinais, grandes feitos, curando pessoas, libertando pessoas do império das trevas, fazendo o bem, ensinando sobre o reino de Deus, proclamando o Evangelho. E agora, Jesus está caminhando para os últimos meses da sua vida. Ele inicia a viagem subindo até Jerusalém. E ele, então, nesse momento, aproveita para fazer essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Depois desses mais de 2 anos de ministério,
E quando os discípulos respondem, Jesus olha para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E é verdadeiro dizer, queridos, que a confissão de Pedro marca o ápice da cristologia no Evangelho de Marcos. Eu queria dividir essa exposição em alguns breves pontos, bem objetivos. E o primeiro ponto, eu queria destacar aqui o local. O texto diz que estavam indo para Cesareia de Filipe, a caminho de Cesareia de Filipe. Se você olhar direitinho os sinóticos, né? Aqui o texto de Marcos diz para as aldeias de Cesareia de Filipe. Quando você lê Mateus 16, a impressão que o texto nos dá é que Jesus estava caminhando com os discípulos. Mas como vou destacar mais adiante, né, Jesus naquele momento não estava caminhando. Ele, depois de ter orado, ele então teve essa conversa com os discípulos. Mas eu queria pensar aqui no local. Como eu disse, Jesus estava subindo para Jerusalém. Agora ele está ainda no norte. Só para a gente situar, ele está em um local ali próximo ao Monte Hermon. Lembram-se do Monte Hermon, Salmo 133? Ele está ali. Essa região tem uma importante nascente do rio Jordão. A cidade de Cesareia, anteriormente, era conhecida como Pâneas. E isso por causa de uma divindade grega chamada Pan, que é, dentre outras coisas, na mitologia grega, o deus da fertilidade. Essa divindade pagã tinha um corpo, metade era humano, metade um bode, e tocava uma flauta, né? Então essa é a figura de Pan. Inclusive o rio dessa nascente do Jordão, conhecido como o rio Pâneas, né? Então esse era o nome da cidade. Mas quando Herodes, o Grande, doou essa localidade, essa cidade para o seu filho Filipe o tetrarca, então ele, para homenagear o imperador César Augusto, chamou-a de Cesareia. Mas nós sabemos a essência de uma outra Cesareia, Cesareia Marítima. Por isso o nome foi mudado, não é, para Cesareia de Filipe o tetrarca. Esse Filipe, filho de Herodes o Grande. Mas por que é importante aqui falar a respeito dessa localização? É porque era uma região amplamente habitada por gentios e era também uma região pagã, idólatra, né? Daí o nome, né, como eu disse há pouco, em homenagem ao chamado deus Pan, na mitologia grega. E é muito interessante na soberania de Deus, na decisão do Senhor Jesus, que ele faz essa pergunta exatamente nessa localização, quando as pessoas eram politeístas, eram paganizadas, e Jesus então faz essa pergunta. Segundo lugar, segundo destaque que eu queria fazer aqui, e agora olhando lá para o texto paralelo de Lucas capítulo 9, verso 18. Queria até recomendar na sua leitura devocional, sempre que você estiver lendo um texto, você olha lá a referência, os textos paralelos, porque Mateus, Marcos e Lucas foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas Mateus foi uma testemunha lá em loco, não é? Marcos, segundo os estudiosos dizem, recebeu muitas informações de Pedro, que também foi uma testemunha ocular desses feitos. Mas é importante que a gente diga que todos os três evangelistas, como os demais também, e todos os escritores da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor não anulou o estilo de cada um, por isso os estudiosos, eles conseguem identificar o estilo dos escritores da Bíblia, mas o autor é o Espírito Santo. Por isso que a palavra tem autoridade, não é uma palavra de homens, como nós lemos na primeira carta de Pedro: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo próprio Deus. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas Lucas 9,18 nos fala de algo fantástico. Antes de Jesus ter feito aquelas duas perguntas, o texto diz que Jesus estava orando. E isso é fundamental, queridos. A oração
foi fundamental na vida do nosso Senhor Jesus. Já temos falado muito sobre isso aqui. Homem perfeito, plenamente homem, ainda que plenamente divino, mas na sua plena humanidade, o Verbo encarnado teve uma vida constante de oração. Às vezes Jesus levantava-se de madrugada, alta madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã. Às vezes ele passava uma noite toda em oração. Às vezes, por conta da demanda, ele precisava isolar-se, lugares solitários para orar. Mas você encontra Jesus orando, orando, orando. Você lê os evangelhos, você quase que não percebe os discípulos de Jesus orando. Você tem Lucas 11, eles pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E depois, quando Jesus está no Getsêmani, em angústia, numa luta espiritual muito grande, os discípulos estão dormindo, não puderam vigiar nem uma hora. Mas depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, depois do derramar do Espírito Santo, você lê Atos dos Apóstolos e percebe a presença da oração na vida dos discípulos. Inclusive, quando o Espírito Santo foi derramado, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles oravam. Alguém disse: o Espírito Santo é um espírito de oração. O Espírito Santo ora 24 horas por dia. Nós oramos, e Paulo nos ensina em Efésios 6 que devemos orar no Espírito. Jesus estava orando, e após a oração, ele fez essas duas perguntas. A primeira pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E as pessoas em geral, as multidões que o seguiam, eles responderam: bom, uns dizem que é João Batista. Estão lembrados que o próprio Herodes deu essa resposta. Quando ficou sabendo dos milagres de Jesus, disse: é João Batista que ressuscitou aquele a quem eu mandei decapitar. O próprio Herodes pensava ser João Batista. Outros diziam Elias, porque havia uma profecia, Malaquias capítulo 4, verso 5, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uma referência, nós sabemos, a João Batista, o precursor do Senhor. E é preciso dizer, João Batista não foi uma reencarnação de Elias, não. A Bíblia está se referindo ao estilo de ministério. Ministério de João Batista, um ministério semelhante ao de Elias. Então, em nome de Jesus, ninguém creia nessa falácia de que João Batista foi encarnação de Elias. Coisa nenhuma, não tem fundamentação bíblica alguma. Isso é um falso ensino que engana e escraviza muitas pessoas. Havia ainda uma outra resposta mais vaga, um dos profetas, inclusive Mateus diz Jeremias, né? Que as pessoas diziam, é Jeremias. Então, vejam, as pessoas não viam Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o prometido. Na verdade, havia uma expectativa no coração do povo de Israel. Eles esperavam um Messias, mas um Messias diferente. Eles tinham uma visão militarista do reino, uma visão terrena do reino. Eles esperavam alguém que se assentasse no trono de Davi e que os libertasse do jugo do Império Romano. Queridos, eles, embora tivessem essa aspiração da libertação do jugo romano, uma aspiração legítima, mas isso era muito pouco. E aí, de vez em quando, a gente percebe a cristandade dos nossos dias tendo somente essa aspiração terrena, esperando um Messias terreno, quando na verdade nossa aspiração é celestial, nossa aspiração é espiritual. Nós aguardamos o reino eterno. Queridos, nós cremos que o Senhor é o condutor da história, que não cai uma folha sequer sem o seu consentimento, que Ele é soberano. Na verdade, nós devemos ser uma igreja piedosa, apegada à palavra, uma igreja de oração, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja de cristãos de verdade, de cristãos que não seguem a cultura brasileira, do jeitinho brasileiro, todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, um povo diferente, sal e luz, gente que causa impacto na sociedade e não que traga escândalo para a sociedade.
Então, nossa aspiração precisa ser uma aspiração celestial. Nós precisamos resgatar o ensino bíblico. Maranata, vem Senhor Jesus. Nossas aspirações são muito mesquinhas, muito terrenas. Estamos correndo atrás de coisas perecíveis que ficarão aqui. Nosso coração deve estar nas coisas eternas. Então vejam, depois dos ensinamentos, do testemunho, dos milagres, das libertações, dos feitos, das condutas, eles não conseguiam ver em Jesus um milagre, apenas um homem especial, alguém que tinha um poder especial. Os inimigos, pelo contrário, diziam que Jesus realizava todos aqueles sinais pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, e aqueles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Então vem a segunda pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aqui eu queria pedir permissão para ler um texto de Hendrickson, o seu comentário do Evangelho de Marcos, que eu achei muito pertinente para esse momento. Hendrickson escreve o seguinte: uma atenção especial deve ser dada ao fato de que as palavras de Jesus, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou, comunicam uma importante lição, a saber, que um verdadeiro crente é aquele que está desejoso, sempre que necessário, de ir contra a opinião popular e abertamente expressar a convicção contrária à das massas. No melhor sentido do termo, o crente está desejoso de se apresentar corajosamente em prol da verdade. A gente percebeu nesses dias de comoção mundial por conta da morte de um líder religioso, alguns irmãos crentes, envolvidos também. Claro que há o lado solidário, da morte, do sentimento. É claro, ninguém quer ver ninguém sofrendo. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, da essência do que foi ensinado por quem morreu. Um cristão, ele precisa ficar firme, posicionar-se com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, o que o Senhor diz, e não se deixar levar pela comoção, pelo sentimento, e esquecer-se dos falsos ensinamentos, dos ensinamentos antibíblicos. Por isso a pergunta de Jesus foi fundamental. E vocês? E a resposta de Pedro, em nome dos 12, tu és o Cristo. Mateus acrescentou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, aqui não é o nome próprio de Jesus, o nome próprio é Jesus. Jesus, o Cristo, literalmente significa o ungido, o Messias prometido. É isso que ele estava dizendo, o Cristo, o ungido. Agora, queridos, é bom que a gente diga, e eu quero chamar a atenção aqui para a oração. A resposta de Pedro não foi uma descoberta sua, porque Pedro era o discípulo mais esperto, mais inteligente dos outros, nada disso. Mateus registrou, a resposta de Pedro foi fruto de uma revelação de Deus. Meu Pai revelou essa verdade a você. E aí é verdadeiro dizer também que a revelação do Pai que veio a Pedro foi uma resposta à oração de Jesus. Não é sem sentido que o texto de Lucas diz que ele estava orando. Queridos, todo o trabalho da nossa vida, trabalho eclesiástico e outras atividades, todas as nossas ações devem ser precedidas pelas orações. Fazer missões é com oração. Nós temos um grupo aqui firme que sempre está indo
para os sertões, levar a palavra de Deus. Mas como diz um amigo meu, fazer missões sem oração é suicídio. É preciso orar para que Deus abençoe a palavra que será dita. É preciso orar em favor dos ouvintes da palavra, para que eles sejam inclinados pelo Senhor. Nesses últimos dias, surgiu uma discussão no grupo de WhatsApp dos pastores do nosso presbitério, né? Esse assunto que é tratado aí sobre inteligência artificial. Você sabe muito bem que a inteligência, você consegue fazer um sermão pela inteligência artificial. Você dá o texto e você pergunta qual é a ideia central, lhe dá até as divisões. E se você quiser pedir uma aplicação, lhe dá as aplicações também. E tem uma palavra do pastor John Piper, né? Ele diz o seguinte: você pode até fazer, só que a inteligência artificial não tem sentimento. A inteligência artificial não tem paixão, não tem compaixão, não tem fervor. Você pode preparar um sermão tecnicamente correto. Você pode, inclusive, fazer essa consulta. A palavra grega tal, o que significa? A palavra hebraica tal, o que significa? Vai dar a resposta. Às vezes não é muito precisa, mas vai dar a resposta. Você pode fazer. Mas um sermão que é preparado, que é pregado, sem oração, sem dependência de Deus, pode trazer informações, mas dificilmente chegará ao coração. Então, preste atenção, professor de escola dominical, não basta conhecer os slides e os pontos da lição, precisa orar antes. Professores de crianças, de adolescentes, palestrantes, líderes de ministérios, irmãos da música. Não basta conhecer os acordes e saber fazer alguma coisa bonitinha, não. Porque você pode pegar um ímpio que toque melhor do que você. Mas isso não haverá de glorificar a Deus. Tudo deve ser precedido por oração. E guarde isso. A resposta de Pedro foi fruto da revelação do Pai. E a revelação do Pai veio a Pedro em resposta à oração de Jesus. Volto a dizer aqui, querido, sou repetitivo. A igreja, primeira igreja Petã do Recife, precisa orar. Mais. Eu sei que durante a semana você estuda, você trabalha, você tem isso, tem aquilo. Mas uma igreja desse porte, que não comporta o templo, todos os membros da igreja, todos os membros comungantes. Essa igreja precisa orar mais. Essa igreja precisa depender mais de Deus. Não basta ter uma boa teologia. Boa teologia sem oração deixa o coração árido, a alma seca, árida. Receber só informações, sem paixão, sem fervor, sem a bênção de Deus, nos deixará simplesmente secos. Então, a convicção de Pedro foi fruto da revelação do Pai em resposta às orações de Jesus, e o Espírito Santo foi quem abriu os olhos de Pedro. Permitam-me ler rapidamente um texto mais de Hendriksen, porque a pergunta de Jesus foi fundamental. As pessoas tinham ideias a respeito de Jesus equivocadas, mas e vocês? E Hendriksen diz o seguinte: conformar-se com o mundo, comprometer questões básicas, não ter disposição para ser distinto, é fortemente condenado pela Escritura. E ele dá alguns exemplos. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, o resultado foi o dilúvio. Quando Israel adorou o bezerro de ouro, 3.000 israelitas perderam a vida. Quando Israel
com o propósito de ser como as outras nações, pedir um rei. O resultado final foi uma derrota vergonhosa em uma batalha onde o rei cometeu suicídio, Saul. Ele conclui dizendo: quando o comprometedor Jeroboão instituiu a adoração ao bezerro em Betel e Dan, ele levou o povo por um caminho cujo resultado final foi uma vergonhosa deportação para um país pagão. Jeroboão, quando o reino foi dividido, foi o primeiro rei de Israel, e ele estava com 10 tribos, mas ele pensou: e quando chegar o tempo das festas, o tempo da Páscoa, a festa dos tabernáculos, festa da colheita, e quando o povo vai voltar para lá, e ele, com medo de perder o reino, criou uma entidade pagã para ser adorada. E se você olha a história dos reis de Israel, todos, sem exceção, a partir de Jeroboão, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Irmãos, olha um alerta aqui em nome de Jesus: cuidado com o processo de secularização no meio da cristandade. Nós não podemos abrir mão do que é essencial, do que é verdadeiro, nos apegarmos à palavra fiel. Terceiro ponto, bem rápido. Nós temos aqui uma advertência de Jesus, e parece soar estranho quando Pedro disse: tu és o Cristo, ou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou com firmeza que eles não divulgassem aquela notícia. A palavra utilizada aqui no texto original significa uma advertência forte, uma repreensão severa. E nós perguntamos: por que Jesus não queria que os discípulos falassem que ele é o Cristo, já que as pessoas não tinham conhecimento? Algumas respostas. Por que não? Porque a obra redentora ainda não estava concluída. A obra redentora inclui morte, ressurreição, ascensão, glorificação, o derramar do Espírito Santo. Porque a mensagem do Evangelho ainda estava incompleta. 1 Coríntios capítulo 15, primeiros 4 versículos, Paulo fala da mensagem do Evangelho. E é tão verdadeiro isso, porque foi a partir da confissão de Pedro que Jesus começou a falar a respeito da necessidade de seu sofrimento, sua morte e de sua ressurreição. Então esse é o sentido da advertência. Quarto lugar, o anúncio da morte de Jesus. Nós temos aqui nos versos 31 a 33. Você lendo e seguindo a sequência do Evangelho, você perceberá que a única coisa que os discípulos esperavam ouvir, depois da grande confissão de Pedro, tu és o Cristo, fosse o anúncio da morte de Jesus. Mas foi a partir desse momento que Jesus começou a ensiná-los sobre a sua morte. E ele haveria de repetir essa instrução. O tempo não vai permitir olhar os textos todos, mas Marcos 9:31, Marcos 10:33, 10:45, que é o texto central do Evangelho de Marcos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui, Filho do Homem, o nome que Jesus aplicou a si mesmo mais de 80 vezes nos Evangelhos, está designando aqui a sua messianidade divina e a sua plena humanidade. Talvez no Antigo Testamento o texto mais fundamental para essa expressão, Filho do Homem, é Daniel capítulo 7, versículo 13. Filho do Homem não fala apenas da sua plena humanidade, mas também da sua divindade. E ele diz: o Filho do Homem deve sofrer. Deve aqui significa que os sofrimentos que ele haveria de suportar faziam parte do plano eterno de Deus. A gente sempre diz isso aqui na igreja. A cruz não foi um acidente. A cruz também não foi uma derrota. O velho pastor disse: Jesus não morreu como vítima, ele morreu como Senhor. Ele voluntariamente entregou a sua vida. Na verdade, a cruz
fazia parte do plano eterno de Deus para a salvação. O Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Então não foi uma ação emergencial de Deus, não. Desde a fundação do mundo, Jesus seria rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, seria morto por mãos de iníquos, não é? Basta ler o Salmo 22, Isaías 53, que a gente conhece bem, mas o texto diz: depois de 3 dias, ele haveria de ressuscitar, como aconteceu. E como nós celebramos todos os domingos a ressurreição de Cristo, primeiro dia da semana, e como nos lembramos domingo passado, né? E a gente percebe aqui a perplexidade dos discípulos. E o último ponto que eu queria destacar é que os planos e os propósitos de Deus estão acima dos desejos humanos. Deus é soberano. Os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, né? E aí a gente percebe aqui esse texto que é bem impactante, né? Quando Jesus disse: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, ou abençoado é você, Pedro, porque o meu Pai revelou a você essas coisas. E a gente encontra aqui Pedro sendo Pedro, né, queridos? Quando Jesus falou de sua morte, ele foi até discreto, né? Chamou à parte e diz que isso não aconteça. Então, é verdadeiro dizer que momentaneamente Pedro deixou de ser porta-voz de Deus e passou a ser porta-voz de Satanás. Ao invés de ter se submetido ao Senhor, ele enfrentou o Senhor. E Jesus repreendeu Pedro. Arreda Satanás. Queridos, obviamente que o Senhor estava falando com o próprio Satanás, não é? Arreda Satanás, mas advertindo Pedro. Mas quando nós lemos os evangelhos e lemos a carta de Pedro, primeira carta, nós percebemos que algum tempo depois, no dia de Pentecostes, Pedro levantou-se com os outros apóstolos lá em Jerusalém e falou: vós o crucificastes por mãos de iníquos, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas. Atos capítulo 2, versos 22 a 24. E perto do fim da sua vida, Pedro escreveu para os cristãos da Ásia Menor e explicou o significado glorioso da crucificação. Queridos, o sofrimento de Cristo foi necessário para acabar com o nosso sofrimento. Agora, precisamos entender isso aqui, não é o evangelho da prosperidade que eu estou falando aqui. Acabar com o nosso sofrimento eterno, porque enquanto estivermos peregrinando aqui, nesse mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno, nós haveremos de chorar, de gemer, de sofrer, de padecer, de enfrentar adversidades, porque estamos em um mundo caído, mas o sofrimento do Senhor Jesus livrou-nos do sofrimento eterno, da perdição eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu concluo dizendo aquilo que pareceu aos discípulos inicialmente a pior das notícias ali em Cesareia de Filipe, tornou-se na melhor notícia que o mundo já conheceu, o coração do Evangelho. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, quando estive com vocês, com temor, eu anunciei o Evangelho não com sabedoria humana, e eu anunciei Cristo e esse crucificado. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós temos ali na cruz a morte da morte, como disse o famoso teólogo, não é? A morte da morte, na morte de Cristo. Ele venceu
E nós podemos dizer, como diz a palavra de Deus: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Graças a Deus por Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele é o Messias divino, Ele é o Deus encarnado. Quem é Jesus para você? É fundamental que entendamos, que reafirmemos a nossa fé a cada dia no Senhor Jesus, reconhecendo quem Ele é. Só para sintetizar aqui, no Evangelho de Marcos, Ele é chamado Filho de Deus, capítulo 1, verso 1. Ele é chamado de Senhor, capítulo 1, verso 3. Ele é chamado de o Santo de Deus, capítulo 1, verso 24. Ele é chamado de o Cristo, Marcos 8, 29, o nosso texto. Ele é o Filho do Homem, Marcos 8, 31, nosso texto. Ele é chamado de o Rei dos Judeus, Marcos 15, verso 2. Rabi, Marcos 9, 5. Jesus de Nazaré, Marcos 10, 47. Filho de Davi, Marcos 12, 35. E eu sou, Marcos 14, 62. Ele é o Messias prometido para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o Deus encarnado, o eterno, o Senhor de todos, o Todo-Poderoso, o Santíssimo, o Glorioso, aquele que andou em nosso meio para viver a nossa morte e nos dá a sua vida, vida com abundância. Seja Ele eternamente exaltado. Breves aplicações, queridos. Primeiro, pela morte e ressurreição, Jesus, o Filho de Deus, pagou a penalidade do pecado e da morte. Todos os que nele creem têm a vida eterna. Ele disse na cruz: está consumado. Ele satisfez a justiça do Deus Santo. Permitam-me agora ler um trecho do pastor Augusto Nicodemos. Esse artigo está no site Monergismo. O título é Quem foi Jesus? Ele está falando a respeito do Jesus histórico, para dizer que o Jesus histórico é o Jesus da fé. E na introdução ele diz assim: nem todos os que hoje se consideram cristãos aceitam que Jesus foi e fez o que os evangelhos nos dizem. Em 1994, uma pesquisa revelou que 87% dos americanos acreditavam que Jesus ressuscitou literalmente dos mortos. Vejam, 1994. 3 anos depois, 1997, a pesquisa descobriu que 30% dos americanos que se consideravam verdadeiros cristãos não aceitavam que a ressurreição de Jesus tenha sido algo físico e literal, mas sim uma espécie de experiência psíquica dos seus discípulos, que de alguma forma os transformou completamente. O credo niceno, 4º século, composto pelo Concílio de Niceia, que se reuniu em 325, esse credo recebeu algumas mudanças no Concílio de Calcedônia, 451, e o Concílio de Toledo, na Espanha, 589. E esse credo niceno, ele expressa a doutrina da Trindade com muita clareza. E eu queria terminar lendo exatamente esse credo, que diz assim: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne, foi feito homem, e foi... Perdão, eu pulei aqui, né? Vou voltar aqui, perdão. Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai,
pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, gerado na Virgem Maria, e ele foi feito homem. Foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos, os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Quem é Jesus para você? Alguns estão dizendo ainda hoje, depois de 2025 anos, um grande mestre, um grande exemplo, que exemplo de amor. Um espírito evoluído. Há um exemplo para todos nós. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele é Deus, pleno, divino, Deus de Deus. A nossa mente é finita, como compreender isto? A gente crê pela ação do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e há somente um Deus que deve ser honrado e glorificado. E nesse conselho da Trindade Santa, Jesus, segunda pessoa da Trindade, tomou a forma humana e veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que privilégio é crer no Senhor, fazer parte da família do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.